Os filhos do milionário não paravam de chorar. Até que a empregada revelou um segredo que mudou tudo. Nem sempre a riqueza garante paz dentro de casa. Leonardo Farias, um magnata do setor imobiliário, vivia cercado de luxo em sua mansão em Nova Alvorada. No entanto, atrás das paredes de mármore, reinava um silêncio frio, quebrado apenas pelo choro incessante de seus filhos, lágrimas que denunciavam a ausência de algo que nenhum dinheiro poderia comprar: afeto. Foi nesse cenário que entrou Clara Menezes, a nova empregada doméstica. Mulher simples, marcada por batalhas que poucos conheciam, ela trazia consigo uma força silenciosa que contrastava com a arrogância de seu patrão. A cada gesto discreto, sua dignidade parecia revelar uma verdade incômoda: existem valores que nem toda fortuna é capaz de alcançar. E foi justamente um segredo de Clara que virou a vida daquela família de cabeça para baixo. Um segredo capaz de transformar o vazio em esperança e mostrar, de uma vez por todas, que a verdadeira riqueza não se mede em cifras, mas no coração. Leonardo Farias tinha apenas 32 anos e já era conhecido como um dos maiores magnatas do setor imobiliário de Nova Alvorada. A vida dele parecia um desfile de conquistas, mansões, viagens luxuosas, capas de revistas de negócios. Mas por trás do sorriso ensaiado, havia um homem em crise pessoal. O vazio que carregava transbordava em atitudes amargas, quase sempre descontadas em quem trabalhava para ele. Quando Clara Menezes começou como empregada em sua casa, foi recebida com olhares de desprezo e ordens carregadas de crueldade. Leonardo não economizava insultos, tratava-a como se sua função fosse motivo de vergonha. É curioso como algumas pessoas, ao perderem o equilíbrio interior, tentam se sentir maiores diminuindo os outros. Ele ainda não sabia, mas aquele comportamento seria seu próprio espelho de fragilidade. Se observarmos a vida real, é fácil encontrar Leonardos ao nosso redor, chefes que gritam, vizinhos arrogantes, pessoas que se apoiam em títulos e contas bancárias para esconder a solidão. O que poucos percebem é que a arrogância quase sempre é uma armadura para encobrir inseguranças. E quando essa armadura racha, abre-se espaço para um aprendizado transformador. Clara Menezes poderia ter se calado diante das humilhações, mas escolheu outra postura, a da firmeza silenciosa. Sempre lembrava a si mesma que limpar uma casa era um trabalho honesto, que garantia o pão de cada dia. Não havia vergonha em segurar uma vassoura, mas sim dignidade. E essa certeza incomodava Leonardo, porque mostrava o quanto seu desprezo não a abalava. Ela sabia que não precisava responder com insultos nem se rebaixar para provar seu valor. A cada tarefa concluída, deixava clara sua resiliência: pisos brilhando, quartos organizados, silêncio no olhar, tudo revelava coragem. Clara carregava algo que dinheiro nenhum poderia comprar: a força de quem aprendeu a se erguer em meio às quedas da vida. O curioso é que pessoas assim ensinam sem usar palavras. É como aquele professor de escola que não precisa levantar a voz para ser respeitado, ou como um amigo que, com um simples gesto, nos mostra que existe outro jeito de enfrentar a vida. Clara, com sua postura, já começava a transformar o ambiente, mesmo que Leonardo ainda não estivesse pronto para perceber. Clara Menezes não era apenas uma empregada, era mãe solo de Gabriel, um menino de 10 anos com uma doença cardíaca grave. Cada faxina, cada roupa lavada, cada noite mal dormida, tinha um único propósito: garantir o tratamento do filho. Esse amor materno era sua força invisível, uma energia que lhe dava coragem mesmo diante das maiores humilhações. Enquanto Leonardo despejava insultos, Clara pensava no sorriso frágil de Gabriel. Era como se cada palavra dura que ouvia fosse transformada em combustível para continuar firme. Quando o desânimo batia, ela lembrava que a vida não lhe dava opção: desistir não era permitido.
E isso a tornava mais forte do que qualquer arrogância de patrão. É curioso como, muitas vezes, os maiores guerreiros não usam armaduras de ferro, mas sim a fé e o amor. Pense numa mãe que atravessa a cidade inteira para garantir um remédio, ou num pai que faz horas extras para pagar os estudos do filho. São histórias comuns, mas cheias de heroísmo silencioso. Clara representava exatamente isso, uma resiliência que nascia da dor e se transformava em poder. Certo dia, em meio a mais uma de suas explosões, Leonardo Farias despejou insultos em Clara sem medir as palavras. Esperava vê-la encolher-se, mas recebeu uma resposta inesperada: eu posso não ter dinheiro, mas tenho meu filho. Quem tá pior, Doutor Leonardo? Aquelas palavras, ditas com firmeza e sem gritar, atingiram o milionário como um soco invisível. Pela primeira vez, ele se viu sem respostas. A arrogância que sempre usará como escudo não sustentou o impacto daquela verdade tão simples. Clara não falava de posses, mas de algo que ele não conseguia comprar: amor genuíno. E naquele instante, Leonardo sentiu a solidão de sua própria mansão fria pesar mais do que qualquer insulto que já havia proferido. Esse tipo de choque acontece também fora das histórias. Quem nunca foi surpreendido por alguém que, mesmo com poucos recursos, demonstra uma grandeza que desmonta qualquer prepotência? É como ouvir uma criança dizer uma verdade que nenhum adulto ousou tocar. Foi isso que Clara fez, quebrou a muralha de desprezo e plantou a primeira semente da mudança em Leonardo. O inesperado aconteceu numa manhã chuvosa. Leonardo, ao tentar carregar sozinho uma pilha de documentos pesados, acabou se desequilibrando e se ferindo. Orgulhoso demais para pedir ajuda, foi surpreendido quando Clara correu até ele, estendeu a mão e o socorreu com cuidado. Naquele instante, algo diferente começou a nascer, a percepção de que, apesar da arrogância, ele não estava imune à fragilidade. Clara, no entanto, pagou um preço alto por esse gesto. Ao ajudá-lo, perdeu o horário do ônibus e precisou caminhar debaixo de chuva até o hospital, onde Gabriel fazia mais uma bateria de exames. Mesmo exausta, não reclamou. Apenas deixou escapar uma frase que ficou ecoando na mente de Leonardo: ninguém merece ficar sozinho, nem o senhor. Esse episódio, simples para uns, foi como uma chave girando dentro dele. Quantas vezes desprezamos alguém e, de repente, essa mesma pessoa nos estende a mão? É como aquele vizinho que mal cumprimentamos, e no dia da emergência, é quem corre para ajudar. O gesto de Clara não foi apenas bondade, foi o lembrete de que a verdadeira humanidade floresce justamente onde menos esperamos. Depois daquele dia, Leonardo Farias não conseguiu mais ignorar o impacto de Clara. Em silêncio, começou a refletir sobre suas escolhas, o vazio de sua vida e a solidão que preenchia sua mansão. Aos poucos, percebeu que sua arrogância não passava de uma defesa contra a própria dor. Foi nesse processo que decidiu dar um passo diferente, ajudar sem esperar reconhecimento. Discretamente, Leonardo financiou parte do tratamento de Gabriel, sem que Clara soubesse de imediato. Além disso, passou a investir em projetos sociais que ofereciam oportunidades a famílias vulneráveis. Para alguém acostumado a medir riqueza em cifras, essa mudança foi revolucionária. Ele estava descobrindo que a generosidade gera uma sensação de plenitude que nenhum carro de luxo poderia trazer. Clara, surpresa com as atitudes inesperadas do patrão, aceitou o convite para se tornar sua assistente de confiança. Mais do que um novo cargo, era o reconhecimento de sua força silenciosa e de sua dignidade. Em pouco tempo, ela se tornou uma referência de sabedoria e humanidade na vida de Leonardo, mostrando que transformação verdadeira começa de dentro para fora. Meses depois, Leonardo Farias foi convidado a discursar em um evento beneficente que reunia empresários, políticos e líderes comunitários.
Antes, ele teria usado o microfone para se vangloriar de conquistas e cifras milionárias. Mas, dessa vez, sua fala começou de forma inesperada, com um agradecimento público a Clara Menezes, a mulher que o ensinara o valor da verdadeira riqueza. Leonardo declarou que sua maior transformação não veio de negócios ou contratos, mas de uma faxineira que mostrou, com firmeza e humildade, que dignidade não depende de status social. A plateia, surpresa, silenciou por alguns segundos e depois explodiu em aplausos. Foi um daqueles momentos raros em que palavras simples derrubam muros erguidos por anos de orgulho. Clara, emocionada e um pouco constrangida com tanta atenção, respondeu de forma breve, mas marcante: "O senhor aprendeu direitinho." O público riu, e a frase se tornou a síntese daquele novo Leonardo, um homem que descobriu que compartilhar é mais valioso do que acumular. Naquele instante, ficou claro que a história deles não era apenas sobre patrão e empregada, mas sobre humanidade. A história de Leonardo e Clara mostra que ninguém é pequeno por sua profissão ou condição social. A arrogância pode até parecer poder, mas é o amor, a solidariedade e a coragem silenciosa que verdadeiramente transformam destinos. No fundo, todos nós temos uma escolha: viver em mansões frias de solidão ou abrir espaço para o calor humano. Quando uma vida cruza a outra de forma inesperada, nasce a chance de mudança. Clara entrou na casa de Leonardo apenas como empregada, mas se tornou ponte para sua superação. E Gabriel, com sua luta pela saúde, lembrou a todos que esperança é o combustível que mantém os corações firmes mesmo nas maiores tempestades. Essa narrativa é um convite: olhar além das aparências e perceber que a riqueza verdadeira está no que compartilhamos. Não importa se é um gesto, uma palavra ou um sorriso, tudo pode ser o início de uma transformação. Afinal, abrir o coração é sempre o primeiro passo para reescrever a própria história. E você, já parou para pensar em quais Leonardos e Claras existem na sua vida? Quantas vezes a arrogância tenta falar mais alto, mas a dignidade silenciosa de alguém ao seu redor mostra outro caminho? Talvez a pergunta verdadeira seja: o que você tem compartilhado para transformar a vida de quem está perto de você? Histórias como essa não servem apenas para emocionar, elas são convites para a prática. Que tal, a partir de hoje, exercitar pequenos gestos de solidariedade? Uma palavra de incentivo, uma mão estendida, uma atitude simples que pode ser o ponto de virada na vida de alguém. Muitas vezes, é nessa troca que encontramos nossa própria força. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, você vai encontrar histórias que inspiram, provocam reflexão e mostram que sempre é possível recomeçar. Afinal, cada transformação começa com uma decisão, e a sua pode começar agora.